Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith, neta de William Branham. Memórias e imagem de pessoas que foram testemunhas de muitos dos eventos ocorridos durante os 33 anos de ministério de William Branham. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor, e as suas grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Salmo 145. Cleo Evans nasceu 31 de março de 1921. Sua morte foi em 18 de março de 2009. Ela e seu esposo Wilsh eram amigos íntimos de William Branham e experimentaram o sobrenatural durante todos os anos de sua ligação com seu ministério. Will Evans faleceu em 12 de outubro de 1975. Em 1950, foi quando o reavivamento estava no auge e havia muitas pessoas nos enviando revista informando que esse pregador estava vindo para cá e aquele estava indo para lá. Nós viajamos por toda a redondeza buscando, porque estávamos realmente ansiosos por mais das coisas do Senhor. E isso é o que acontecia. Um dia meu esposo, Wilsh, veio almoçar e estava olhando na caixa de correio. Ele pegou uma revista e na parte de trás tinha uma foto do irmão Branham e de Oral Robert. Se não me engano, Gordon Lisson, um dos irmãos de irmão Branham, também estava na foto. Ele apontou para o irmão Branham e disse: "Agora, esse é quem eu quero ouvir." Eu perguntei: "Por que ele?" Ele respondeu: "Bem, dê uma olhada nos olhos dele." Eu olhei e imediatamente eu também vi que havia algo diferente nele. Então, certa manhã, ouvimos no rádio que o reverendo William Branham estava começando um avivamento em Chattanooga. Naquela noite, numa segunda-feira à noite, nós morávamos em Georgia, a cerca de 480 quilômetros ao sul. Então Wilsh disse: "Levanta-se e se vista, as crianças e nós partiremos." Eu tinha uma irmã e onde poderíamos passar a noite, então fomos abastecer e tudo mais. E eu arrumei as crianças e eu disse: "Eu tenho que preparar o café da manhã." Mas ele disse: "Não, vamos comer na estrada." Então saímos e naquela noite estávamos lá no auditório. Nós tínhamos ouvido pregadores aqui e ali. Você sabe, eu nunca tinha me filiado a uma igreja, mas Wilsh sim. Ele se filiou à Igreja de Deus. Nós ouvimos Oral Robert naquele tempo, que era o melhor que já havíamos ouvido. Mas nós nos juntamos a nada. Apenas íamos em suas conferências. É dessa maneira que era até ouvirmos o irmão Branham. Quando o irmão Branham veio até a plataforma, foi como um mundo diferente. Nós nunca havíamos estado em nada como aquilo. Havia algo especial sobre ele, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia que deveríamos esperar um profeta. Eu simplesmente não sabia. Eu tinha lido a Bíblia, mas havia uma coisa que eu não entendia. Eu estava apenas lendo. Naquela noite em Chattanooga, quando ele começou a chamar as pessoas e dizer-lhes o que havia de errado com ela, o meu cunhado, que tinha ido ao culto conosco, disse: "Eu sei que é certo o que o irmão Branham disse, porque eu conheço aquele garoto, eu sei que havia de errado com ele." Naquele momento em diante, nós não queríamos ouvir ninguém a não ser o profeta. Eu não tenho nada contra os outros pregadores agora, nada contra nenhum deles, mas nós só queríamos ficar com o irmão Branham.
Parece que aqueles 15 anos, de 1950 a 1965, passaram muito depressa. Apesar de pegarmos suas fitas e ouvi-las o tempo todo, só no final de 1955 que começamos a ir em Jeffersonville, ouvi-lo regularmente. Todas as vezes que o Mombrana fosse pregar, Billy Paul ligar para nós dizer, e nós íamos. Nós não chegamos a passar muito tempo com o irmão Brana até em 57 em Filadélfia. Tomamos um café de manhã com ele, a irmã Meda e o pequeno José pendurado na parede próximo a nós. No restaurante estava um quadro realmente bonito de um lago com as árvores ao seu redor. Meu irmão Brana começou a dizer, isso parece que seria um bom lugar para pescar. Bem, Rich se sentiu mais à vontade e eles começaram a falar sobre pesca. Logo o irmão Brana começou a contar sobre uns garotos que foram pescar. E ele estava falando com a água, como a água era profunda e tudo mais. E como eles estavam escondendo seus peixes do guarda florestal. Eu notei que o rosto de Rich começou a ficar vermelho e pensei, o que está acontecendo? Eu não sabia porque o Rich nunca havia me dito nada sobre isso, mas vim a descobrir quando o Rich e dois de nossos garotos, e um outro garoto tinha ido pescar, pegaram uma grande quantidade de peixe, mais do que o limite, e eles estavam deixando no fundo do lago, escondendo do guarda florestal. Quando eles o viram chegando, eles escondiam os peixes. Então, quando o guarda ia embora, eles pegavam novamente. Eu acho que eles fizeram isso umas 3 vezes. O irmão Brana estava contando toda a história, exatamente como aconteceu. Rich finalmente disse, bem, sou culpado. Eu sou culpado, irmão Brana. Mais tarde, o irmão Brana perguntou ao Rich se ele o levaria para pescar lá algum dia. E ele o levou. Rich queria um bom lugar para o irmão Brana pescar quando ele viesse. Então, ele chamou o seu irmão para ir com ele e encontrar o melhor local. Esse era um bom lugar, mas havia muitas cobras, jacarés e todas essas coisas por lá. O irmão Rich havia sido picado por uma cobra lá não há muito tempo, mas ainda assim era um local muito bom para pescar. De modo que eles foram para lá. Eu não sabia que alguma coisa tinha acontecido quando o Rich me chamou em casa e disse que eles tinham acabado de pescar. O irmão Brana estava vindo para ficar conosco. Ele me disse para deixar o jantar pronto quando eles chegassem em casa. Foi o irmão Brana que me disse que quando ele estava tentando fisgar um grande peixe, o Rich, que estava descalço, tinha arregaçado as calças. Disse, irmão Brana, eu vou pegar esse para você. Ele correu para a água rasa e foi quando ela o picou. Uma cascavel. O irmão Brana orou por ele. Ele nunca teve qualquer problema por causa daquela picada. O irmão Brana passou a noite conosco. Quando ele se levantou pela manhã, ele veio para a cozinha antes de terminarmos de preparar a refeição. E Linda e Mary, minhas 2 filhas mais velhas, queriam ouvi-lo. Então elas sentaram e ouviram. Eu tinha que fazer tudo. Eu disse, Linda, faça isso. Ela dizia, Mary, faça você. E sobrava para mim, porque elas estavam ouvindo o irmão Brana, mas era algo muito bom tê-lo conosco em nossa casa e à nossa mesa. Uma vez ele disse que meus filhos eram os melhores do mundo. Foi quando ele estava em nossa casa. Quando pregou em Thornton em 1961, eu acho que eles têm essa fita intitulada Tua Casa, onde ele falou sobre eles. Tão novos, sentarem ali e ouvirem um pregador. Ele amavelmente os elogiava. Elogiava muito. Eu disse que se eu nunca tivesse outra recompensa, eu já tinha minha. Pois ele me disse que eu fazia um bom trabalho criando os meus filhos. E eu ficava em casa e cuidava deles e da minha casa. Nós fomos a Tucson para ficar ali cerca de 6 semanas. Pouco antes dos selos serem abertos, Rich tinha pedido a um amigo nosso para desligar o gás e o telefone da nossa casa enquanto estivéssemos fora.
Apenas essas duas coisas. Em vez disso, ele desligou tudo, o gás, o telefone, as luzes, a água, tudo. Mas nós não sabíamos disso. Eu tinha todo tipo de carne no fundo do freezer, que ficava na varanda, nos fundos da casa. Ela estava cheia de carne, de porco, de boi, de peru, codorna, legumes, fruta e tudo mais. Estávamos em Tucson por 6 semanas, e quando estávamos prontos para ir embora, Welch disse: vamos lá ver o irmão Branham antes de partirmos. Fomos até a casa deles e acabamos saindo para comer com ele e a irmã Branham. Então saímos para dar uma caminhada após o jantar. O irmão Branham perguntou ao Welch: será que dá para pegar peixe em Geórgia nessa época do ano? O Welch disse: oh sim, essa seria uma boa temporada. Quando ele disse isso, eu disse: irmão Branham, quando você vier nos ver, o Welch tem um esquilo no congelador com o seu nome nele. Ele e o Welch estavam no assento da frente e eu e a irmã Branham estavam no banco de trás quando ele disse isso. Ele se virou e olhou para mim de uma forma estranha, mas não disse uma palavra. Ele disse-nos dito antes que o esquilo era sua carne preferida. Você sabe, o esquilo não tem muita carne, mas o Welch limpou ele realmente bem, embrulhou e colocou ali o nome do irmão Branham. De qualquer maneira, nós tínhamos muita carne de esquilo no freezer em casa, mas eu não sabia se eu tinha dito algo errado ou não, pela maneira como ele olhou para mim. Quando voltamos para Turford, nós fomos para a casa da minha mãe, que era quase em nosso quintal, para pegar a chave da nossa casa. E ela disse sobre a eletricidade estar desligada por 6 semanas. Claro que nós sabíamos que não havia maneira das coisas que estavam no freezer estarem boas após aquilo. Quando chegamos até a varanda, onde o freezer estava, o Welch pegou sua lanterna e ia abri-lo. E ele disse: vocês todos fiquem para trás. Ele achou que o cheiro estaria terrível, mas quando ele abriu a tampa, não havia absolutamente nada estragado. Até as bandejinhas de gelo que estavam sobre a carne e as verduras estavam congeladas. Um verdadeiro milagre tinha acontecido. Minha mãe simplesmente não conseguia entender. Ela disse: Welch, você só pode ter outra rede elétrica em algum lugar para fazer com que esse freezer tenha funcionado de alguma maneira, porque as luzes ficaram desligadas por 6 semanas. Ela pediu para Linda ir buscar seu novo rádio e ver se ele funcionava lá, porque ela tinha certeza que havia algo ligado. Eles pegaram o rádio e ele não ligou. Ela disse: eu não consigo acreditar nisso. Isto é um milagre. Eu penso que algo aconteceu quando eu disse ao irmão Branham sobre nós termos escrito seu nome no esquilo no congelador. Porque quando ele se virou, ele olhou e eu pude sentir algo.